Quais os fundamentos do amor líquido? Qual o contexto do amor líquido? Por que o amor líquido não pode ser lido isoladamente e separadamente do conjunto da obra do Bauman? E quais são os perigos de se fazer essa leitura estrita? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá, sou Pedro Henrique Máximo, arquiteto e professor. Estudo Bauman há mais de 10 anos. Criei este canal aqui para a gente poder conversar de modo mais aprofundado sobre a obra dele, desse sociólogo que é tão importante para mim e para você. Então, por isso, te peço, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você achar que é importante. Com isso você ajuda esse projeto a crescer e a alcançar outras pessoas, outras mentes. E é isso, vamos para o tema do vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à abordagem que eu decidi fazer sobre a obra do Bauman, Amor Líquido, a obra mais conhecida, lida do Bauman aqui no Brasil, e que eu considero muito mal lida ou muito mal comentada na mídia, especialmente aqui no YouTube. E para você que está chegando agora, eu fiz um vídeo com um preâmbulo sobre a obra Amor Líquido. Você vai encontrar ele em algum lugar dessa tela, então eu recomendo que você veja esse vídeo em outro momento, mas ele é importante porque ele faz um preâmbulo geral dessa obra que é muito importante para a obra do Bauman. Então vamos lá. No outro vídeo eu havia comentado que existe uma leitura conservadora da obra Amor Líquido, e essa leitura é uma leitura equivocada, e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as razões dessa leitura equivocada. E para isso eu vou precisar retomar alguns pontos do livro Modernidade Líquida, porque Amor Líquido faz parte do contexto da Modernidade Líquida. É um desdobramento da obra Modernidade Líquida, em que o Bauman faz uma leitura mais ampla. E, em síntese, o que se refere, a que se refere e sobre o que se refere a obra Modernidade Líquida. Se refere basicamente a dois fenômenos e as consequências desses fenômenos nos âmbitos social e coletivo, que é o advento da globalização e, consequentemente, o advento do neoliberalismo. Esses dois eventos, eles produziram um processo universal de acumulação flexível de capital. E o tempo da experiência nessa modernidade líquida é exatamente o tempo providenciado pelo tempo da acumulação flexível de capital, que significa a experiência do tempo pontilhista, a experiência do tempo episódico, essa experiência pautada no aqui e no agora, no just in time, que é uma experiência pautada na lógica produtiva do toyotismo e que se repercute, se desdobra nos relacionamentos humanos, se desdobra nos relacionamentos amorosos, no caso de Amor Líquido. Mas o Bauman ele faz uma análise muito interessante sobre a dimensão do trabalho, a dimensão comunitária, a dimensão da construção da identidade, e que obviamente tem interfaces significativas com a questão do modo como a gente se relaciona, e que na modernidade líquida esses relacionamentos eles se fragilizam de modo absoluto, de modo gigantesco. Então é importante destacar que Amor Líquido ele está nesse guarda-chuva da modernidade líquida, em que todas essas transformações elas são fundamentais para essa leitura completa da obra Amor Líquido. No período histórico do tempo pontilhista, que é o tempo da modernidade líquida, que é esse tempo episódico, a gente tem uma substituição, tanto no âmbito social quanto no âmbito dos relacionamentos afetivos, do contrato por tempo indeterminado pelo contrato de curto prazo. Aquele contrato que eu contrato uma pessoa exatamente para poder fazer um serviço específico e na sequência eu não tenho mais nenhum vínculo com essa pessoa. No processo de construção da lógica toyotista da produção flexível, que gera a acumulação flexível, parte da acumulação flexível de capital, a tendência é que isso se intensifique e que as construções de carreira elas não sejam pautadas em projetos de longo prazo, mas em projetos episódicos, a cada vez que eu avançar na minha profissão, avançar na minha carreira, vencer um desafio profissional específico, eu procuro outro mais desafiador e muitas vezes sem nenhum nexo, sem nenhuma relação com as experiências no período precedente. A construção do trabalho na modernidade líquida é uma experiência muito fragmentada. Seria muito ingênuo a gente acreditar que o que acontece no ambiente do trabalho, na lógica produtiva, na lógica da sociedade como um todo, que não se reproduzisse ou que não se desdobrasse nos relacionamentos amorosos. Como no trabalho com contrato de curto prazo, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos afetivos, existe uma produção do gozo. O desempenho desse trabalho de curto prazo é também cobrado, é também recobrado
nos relacionamentos afetivos de curto prazo, nesses relacionamentos epifânicos, intensos e, ao mesmo tempo, sem nenhuma continuidade, sem nenhuma sequenciação. Então, o trabalho flexível que ocorre na sociedade líquida, desde ali de 1970, basicamente, ele também produz relacionamentos afetivos. No âmbito do trabalho, por exemplo, no campo afetivo, na modernidade sólida, os trabalhadores, o trabalho, ele tinha uma função mais acumulativa. E a construção da carreira, a construção da experiência no trabalho era de longo prazo, era pautado numa longa duração. Na modernidade líquida, isso não acontece. Tá? Então, a tendência é exatamente o oposto. E que a acumulação não tenha sentido. Né? As experiências elas são simplesmente substituídas por outras experiências e não há um processo aí acumulativo. O Bauman ele fala uma coisa muito interessante. Existe uma crise do aprendizado no amor líquido, tá? Então as pessoas se relacionam não em busca da experiência, do aperfeiçoamento no modo de se relacionar, mas basicamente em busca desse gozo performático, né? Dessa performance erótica que acontece porque os relacionamentos eles vão ser substituídos por outros relacionamentos e não haverá uma acumulação, que seja de experiências ou uma acumulação de tempo com alguma outra pessoa. Da mesma forma em que os contratos de curto prazo eles acontecem no ambiente do trabalho, eles passam a ser frequentes e legislados, né? Existe uma questão importante na obra do Bauman que remonta a legisladores intérpretes, que ele faz uma crítica sociológica ao ambiente jurídico. É importante destacar que todas essas práticas elas são legisladas, ou seja, existe um interesse do mercado que coopta o sistema jurídico dos países no processo de globalização para que eles admitam essa forma flexível, esse modo flexível de produção, esse trabalho flexível e que consequentemente vai levar às experiências amorosas flexíveis. Né? Então, não é possível descolar amor líquido e fazer uma leitura conservadora de um aspecto da vida se todos os outros aspectos da vida não forem levados em consideração também. Porque acontece no âmbito externo à vida dos amores, dos relacionamentos líquidos, também a construção de uma sociedade flexível, de uma sociedade líquida, de uma sociedade que tende a ter o seu tecido esgarçado, onde a trama, né, as tramas e urdiduras desse tecido, elas ficam frouxas. Então é muito importante essa compreensão, e é por isso que existe um limite na crítica conservadora que recorta o amor líquido, as experiências de amor líquido, e não reconhecem que todas as outras esferas da vida estão também passando por processos de liquefação, e que, obviamente, se o amor líquido não for a causa, ele é a consequência. E se ele não for consequência, ele é também causa de outros fenômenos que estão acontecendo no âmbito social. Tem uma questão no neoliberalismo que favorece isso, que favorece essa crítica, que sustenta, de certo modo, essa crítica ao longo do tempo, que o Nicolau Shevchenko, um importante historiador que escreveu A Corrida para o Século XXI no Loop da Montanha Russa, ele coloca o nascimento do neoliberalismo, né, como a relação da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan como o Adão e Eva do neoliberalismo, que pressupunha a extrema radicalização das premissas liberais no âmbito do Estado, no âmbito da sociedade, e por outro lado, eles apregoavam um comportamento baseado na moral cristã. Então, o neoliberalismo ele se transforma nessa ideologia a partir do momento em que há uma fragmentação da relação entre a Thatcher e o Reagan de fazer uma crítica conservadora à moral e ser extremamente liberal nos aspectos econômicos e sociais. É daí, inclusive, que surge sou conservador nos costumes e liberal na economia, né? Então dá para ver aí que existe uma tendência, um pressuposto de que determinados comportamentos, eles, de certo modo, eles são recriminados, eles são deixados à deriva, desde que todos os outros comportamentos econômicos, sociais, políticos, eles tendam
para o neoliberalismo, eles tendem para um liberalismo radicalizado. Então, é importante recobrar esse assunto, apontar sobre essas incoerências que existem nessas críticas e mostrar que o amor líquido ele faz parte desse conjunto mais significativo das experiências do tempo pontilhista, né, do tempo episódico, que são, na verdade, consequências do tempo da acumulação flexível de capital. Um outro ponto importante é que, com modernidade líquida, o Bauman admite que essa acumulação flexível de capital ela se universaliza, ela se transforma o expediente do dia, né? Ela se transforma o traço fundamental da nossa era, o traço fundamental do nosso tempo, e que a gente, obviamente, deve ler isso como um todo. É por isso que eu tendo a ler os outros livros da fase líquida como um desdobramento da obra principal, né, dessa obra central, que é a modernidade líquida, porque elas estão amarradas nessa compreensão de que existe um capitalismo avançado. Esse capitalismo avançado ele se reproduz na forma de uma produção flexível, de um acúmulo flexível de capital. Então, a tendência da fragmentação da produção, e também acontece uma expansão das práticas neoliberais, em que existe uma ascensão radical do conservadorismo na crítica, do conservadorismo nas leituras morais, mas por outro lado uma radicalização absurda nos processos de liberalização da economia, que é, no caso, a diminuição do Estado ao seu aspecto mínimo, que seria o cumprimento dos contratos, que tem a ver com essa lógica do direito, né? Então seria um Estado judiciário e também um Estado policial por conta dessa providência da segurança. Então é isso, espero ter ficado claro, porque o próximo vídeo a gente vai tratar não com esse olhar retrospectivo para a produção, para o trabalho, mas a gente vai olhar para o consumo, que é onde de fato isso acontece, né? Então, onde os relacionamentos eles passam a ser tratados como objetos de consumo, tá? Que também é um braço, um desdobramento do que a gente conversou hoje. Então, até lá, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, você vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!